Em 2022 me perguntaram por que não votaria no Bolsonaro. E eu elenquei 50 motivos para dizer isso. Hoje eu vou listar para você o número 1. Então é o seguinte, quando eu vou votar em uma pessoa, eu tento analisar como que essa pessoa se comportou durante o seu passado, durante a sua história. E essa minha descoberta do Bolsonaro, ela foi interessante. Eu estava no meu trabalho e chegou uma jovem, acho que uns 16 anos, e olhou para mim assim e disse: Você é de direita ou de esquerda? Aí eu já. Na minha cabeça, por que essa jovem está dizendo isso? Eu, à época, estava iniciando um curso de Ciências Sociais e você sabe, Ciências Sociais a gente trabalha com a sociedade, com política, economia, religião, antropologia, tudo. E eu já tinha feito uma breve leitura sobre alguns assuntos, eu já estava no meio do semestre e aquilo eu fiquei curioso. Por quê? Aí ela disse: eu sou de direita. Aí eu fiquei encucado com aquilo, comecei a pesquisar sobre o assunto e eu vi que as redes sociais estavam sendo dominadas por conteúdo de direita, principalmente com algumas páginas no Facebook, à época, que eram ligadas a combate à corrupção, que já tinha vindo de 2013, desde a época de Dilma. Né? E aí eu fiquei assim. Nesse período já estava surgindo o nome do Bolsonaro. E dentro do ônibus da faculdade, que eu ia junto com um monte de alunos mais novos, eles já começavam a falar. Contudo, eu não conhecia o Bolsonaro, mas a galera jovem, todo mundo conhecia. Então eu fui fazer uma pesquisa prévia da vida dele. Aí eu fiz uma observação que ele era um deputado com pouca expressão, que ele tinha sido um ex-militar, e começou a me aparecer aquelas postagens polêmicas dele. Uma entrevista que ele falava sobre Fernando Henrique, uma entrevista que ele falava que se ele assumisse, ele dava golpe na hora. É uma entrevista já até meio amarelada, não sei que entrevista é aquela, que ele tá com um terno meio verde. É bastante famosa quando os caras querem, né, assim, criticar e vai e coloca essa entrevista. E eu comecei a perceber, eu vendo esse histórico dele, de onde ele começou, um deputado do baixo clero, não por isso, mas que ainda não tinha aprovado, acho que nenhum projeto ainda, salvo engano. Já tinha alguns históricos sobre gasolina, algumas coisas, né, do mandato dele. Aí eu fiquei com o pé atrás, eu disse: não, historicamente, pelos relatos que eu peguei, pelos depoimentos, eu fiz a pesquisa e encontrei alguma coisa na revista Veja sobre quando ele era militar, que ele queria aumento de salário, e segundo as informações da revista tinha alguma coisa sobre bomba, um tal do Crocri, que eu não sabia nem o que era. E por esse aspecto, esse foi o primeiro motivo que eu fiquei com o pé atrás. Porém, eu não podia ainda dizer que não votava, mas esse foi o primeiro motivo. O histórico dele não me dava segurança em votar nele para presidente. Então esse foi o primeiro motivo.